Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. Olá, sejam bem-vindos. Hoje o assunto é auxílio acidente. Para falar sobre esse tema está aqui conosco o Dr. Guilherme Tolim, advogado, especialista em direito previdenciário. Ele que vai esclarecer todas as dúvidas sobre a Lei 14.441, convertida a partir da medida provisória 1113, que prevê a possibilidade de perícia de revisão para beneficiários do auxílio acidente. Boa noite, doutor Guilherme, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite, Evanira. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, nos envia sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, 51-3029-8080, que o doutor Guilherme vai responder todas as dúvidas aqui no nosso programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e você já pode interagir através do nosso WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Doutor Guilherme, então começando nossa entrevista, o que é o auxílio acidente? Auxílio acidente. O auxílio acidente é um benefício previdenciário, é um benefício que tem natureza indenizatória e ele é devido ao segurado do INSS, contribuinte empregado, que tenha tido uma redução da capacidade laboral, redução, não é incapacidade definitiva e total, uma redução da capacidade para o trabalho, decorrente de um acidente de qualquer natureza. Então, a grosso modo, Ivanir, o auxílio acidente é isso. Certo, obrigado. Doutor, e o auxílio acidente, ele precisa ser vinculado ao trabalho? Não precisa. O auxílio acidente, ele depende de um acidente de qualquer natureza. O que é um acidente de qualquer natureza? Acidente típico, cair da escada, estava andando de bicicleta no domingo de sol e foi atropelado, sofreu um acidente de trânsito, um acidente doméstico. Isso é um acidente típico. E existe o acidente equiparado. O acidente equiparado, esse sim tem que ser vinculado ao trabalho. E aí é uma doença, o acidente equiparado, ele tem o nome de equiparado porque ele não é um acidente de verdade, ele é uma doença que é equiparada a um acidente. Vamos imaginar uma situação. Uma pessoa joga boliche, gosta de jogar boliche, mas ele não é profissional do boliche. Eu sou advogado e eu jogo boliche, por exemplo. Aí eu desenvolvo mal do túnel do carpo e fico incapaz para o trabalho. Como eu não sou profissional de boliche, a doença que eu tive, que ela pode reduzir minha capacidade para o trabalho, ela não será equiparada ao trabalho. Mas vamos imaginar que eu seja um professor de boliche. Aí sim, aí aquela doença será equiparada. Então, resumindo, o auxílio acidente não precisa ser vinculado ao trabalho para os acidentes típicos. Para que o acidente seja equiparado, aí sim deve haver alguma vinculação. Perfeito, muito obrigada. E qualquer segurado tem direito a receber o auxílio caso fique com alguma sequela? Não, Ivanir.
Existem o segurado contribuinte individual, que é o autônomo, chamado autônomo, e ele, por exemplo, não tem direito. Novamente, um consultório médico tem a secretária do médico e tem o médico. Aí ocorre um acidente no imóvel ali, um incêndio, quem sabe, e os dois ficam com redução para a capacidade laboral. A secretária do médico é uma empregada. E aí ela terá uma redução da capacidade laboral sendo empregada. E aí o segurado empregado tem direito. Mas o empregador dela, o empresário, o empregador, o médico, no exemplo que eu estou dando, ele ficou também com uma redução da capacidade para o trabalho. Só que ele não é empregado, ele é um segurado contribuinte individual. E o contribuinte individual não tem direito ao auxílio acidente. Isso vale para, independente das circunstâncias, é o tratamento que a lei oferece para o contribuinte empregado, para o segurado empregado, e nega para o segurado contribuinte individual. Isso é questionável judicialmente, existem algumas decisões judiciais que reconheceram o direito ao auxílio acidente para o contribuinte individual, mas são poucas decisões. Não existe uma corrente jurisprudencial consolidada. Existem decisões esparsas. Então, não é todo mundo que tem esse direito. Não é todo mundo. Além do contribuinte individual, alguém mais não teria esse direito? O único que tem direito é o contribuinte empregado. Então, é uma regra, o único é o contribuinte É o empregado. Tá certo, obrigado. Doutor, e qual seria o valor deste benefício? O valor que o beneficiário do auxílio acidente recebe será de 50% do que ele receberia se fosse aposentado por invalidez. Vamos imaginar 2 colegas de trabalho. Eu vou invadir um pouquinho, vou dar uma viajada. É bom essa Claro, exemplificação para ficar mais claro. Eu agora, né, momento viagem, né? Assim, vamos imaginar 3 pessoas conseguem o mesmo emprego na mesma empresa no mesmo dia. E para facilitar, é o primeiro emprego de cada uma delas. E o salário é de R$5.000. Aí os 3 são amigos e estão num domingo de sol, não estão no trabalho, estão num domingo de sol, numa parada de ônibus, indo assistir um jogo de futebol. Vem um carro e atropela os 3. E o salário, como só tem um salário, R$5.000, a média das contribuições é 5.000. Um fica total e definitivamente incapaz para o trabalho. Ele vai se aposentar por invalidez. Ele receberá 60% de 5.000, que são R$3.000. O cálculo da aposentadoria por invalidez é 60, para a aposentadoria por invalidez que não é vinculada ao trabalho, é 60% da média, mais 2% por ano que exceder ao 20º. No meu exemplo, o primeiro emprego de cada um, primeiro mês, 5.000, um vai receber R$3.000. O outro quebra a perna, nesse mesmo acidente, quebra a perna, e fica temporariamente incapaz. Ele receberá auxílio-doença enquanto estiver incapaz. Uma incapacidade temporária. Receberá 90%. O outro também fica um tempo em auxílio-doença, mas ele fica com sequelas definitivas. Esse terceiro aqui, que ficou com sequelas definitivas, caso ele se aposentasse por invalidez, ele receberia R$3.000. Mas ele não vai se aposentar por invalidez. Ele ficou com sequelas que não são graves o suficiente para incapacitá-lo. Então, ele receberá a metade do que receberia se fosse aposentado por invalidez. Ele receberá R$1.500. Isso num acidente não vinculado ao trabalho. Se o acidente for vinculado ao trabalho, o que se aposentou por invalidez receberá 100% da média, que é 5.000 no nosso exemplo. O outro que ficou no auxílio-doença receberá os mesmos 91. O auxílio-doença não tem diferenciação vinculada ao trabalho ou não. O outro que recebeu o auxílio-acidente, num acidente vinculado ao trabalho, receberá 50% do que receberia numa aposentadoria acidentária vinculada ao trabalho. 3.000, então ele vai receber 50% a metade dos 3.000, 1.500. E num acidente não vinculado ao trabalho. Num acidente vinculado ao trabalho, o colega que se aposentou por invalidez recebeu 5.000, 100% da média. O que ficou com a sequela, recebendo auxílio acidente, receberá a metade de 5.000.
2.500. 2.500. Então, é essa discussão. E Se o mais acidente... o salário. É que, no caso... Exato. Se No ele caso... voltar a trabalhar, tem a sequela, mas volta a trabalhar, tem um salário e mais o auxílio. Exatamente, Vanilla. No caso do auxílio acidente, que é uma verba indenizatória, ele pode voltar a trabalhar, seja no mesmo emprego que estava, seja em qualquer outro. E se parar de trabalhar, segue recebendo aquele benefício. E esse benefício, ele soma a média para aposentadoria futura? Para todos os demais benefícios. Então, o salário 5 mais estes 2.500, então 7.500 seria, no caso, a média futura para a aposentadoria dele. A média do salário de contribuição. Sim. Vamos pegar esses 3 amigos. Um ficou aposentado por invalidez, então esse cai fora do exemplo. Um quebrou a perna, mas depois ele ficou 100% e não está recebendo auxílio acidente. Está recebendo um salário de 5 mil. O outro está recebendo os mesmos 5 mil, eles são colegas, né? E mais o auxílio acidente, que poderá ser de 1.500 se o acidente não foi vinculado ao trabalho, poderá ser de 2.500 caso tenha sido. Aí ambos seguem recebendo 5 mil por mês. Aí o tempo vai passando, com o salário de 5 mil. O INSS recebe a contribuição de 5 mil de ambos, só que esse aqui, que é o que recebeu o seu acidente, ele estará contribuindo, será computado para benefícios futuros 6.500 ou 7.500, dependendo do caso. É vinculado ou não ao trabalho. Aí se passaram lá, sabe quanto tempo? E aí os dois são atropelados de novo, né? Pô, bem ilustrativo esse seu exemplo. São azarados, né? São atropelados de novo. A média para um auxílio-doença, que é cumulativo com o auxílio-acidente. O auxílio-doença é cumulativo com o auxílio-acidente. A média de contribuições para um auxílio-doença, para uma aposentadoria por invalidez, para uma aposentadoria comum, caso sigam, será de 5 mil para o cara que ficou recebendo 5 mil e será de 6.500 ou 7.500 para aquele que ficou recebendo o auxílio-acidente. Muito esclarecedor. E aí, então, todos os benefícios incidem sobre... Muito obrigado. Muito ilustrativo o seu exemplo. Eu acredito que quem está nos assistindo também ficou bem esclarecido. Muito obrigado. E se não ficou esclarecido, ficou chocado com o azar desses 3 colegas, né? Também. Verdade, doutor. E quais as alterações previstas pela medida provisória 1113, convertida na lei 14.441? Agora a conversa começa a ficar deprimente. Agora, a medida provisória 1113, convertida em lei 14.441, ela tem um jabuti. Ela tem uma série de previsões e, dentre elas, foi incluída a hipótese do pente fino e perícia de revisão para o auxílio-acidente. O governo federal tentou incluir isso na reforma da Previdência lá em 2019 e não conseguiu. Lá em 2019, a ideia do governo já era fazer isso e não conseguiu. Então, o que ele fez? Fez uma lei prevendo uma série de regras, algumas até coerentes, e colocou ali no meio essa pegadinha. O artigo 86, falando o juridiquês para os advogados interessados, e depois eu faço a tradução. O artigo 86 da Lei 8.213 prevê que o auxílio-acidente será mantido até o óbito ou até qualquer aposentadoria do seu beneficiário. Estava na lei. E era um benefício perene. E lembrando, INSS é Instituto Nacional do Seguro Social. O auxílio-acidente é uma cobertura de um seguro. E aí vem a MP 1113, convertida na Lei 14.441, prevendo perícia de revisão e pente fino para os benefícios de auxílio-acidente, sejam eles concedidos judicialmente ou administrativamente, que é um absurdo, porque eu formulo um pedido junto ao INSS administrativamente, e o INSS diz que eu não tenho direito. Aí eu entro com uma ação judicial, tem uma perícia judicial, e aí o judiciário diz que eu tenho direito, e o benefício é implantado. Aí a Lei 14.441 permite que o INSS faça uma perícia de revisão em cima de uma decisão judicial que reformou, que corrigiu uma negativa anterior dele próprio. Que o INSS tem conflito de interesse aí, né? Então, a lei prevê uma aberração, que aos meus olhos é inconstitucional. Cabe recurso, o senhor acredita?
cabe recurso... Se o INSS, então, é definido pelo não pagamento, não continuidade de pagamento, o segurado, então, ele poderá entrar com recurso judicial? Pode. Assim, olha, caso o segurado, Ivanir, caso o segurado seja chamado para a perícia de revisão, ele pode, antes de fazer a perícia, entrar com um mandado de segurança preventivo. Mandado de segurança é uma ação específica, um tipo de ação, destinada a situações em que a pessoa, seja quem for, sofreu uma violação ou ameaça de violação a direito líquido e certo. E aí pode entrar com mandado de segurança preventivo e pedir uma liminar para sequer fazer a perícia. E eu não sei qual será a postura do Poder Judiciário, porque a lei é nova. Então, essa é a medida que o segurado pode... Essa é uma delas. Se for se sentir prejudicado, poderá realizar. Essa é uma delas. Aí, então, ele pode entrar com mandado de segurança preventivo, Wander. Se ele entrar com mandado de segurança preventivo, a liminar poderá ser concedida ou negada. Se a liminar for negada, ou se ele não entrar com mandado de segurança, ele deverá ir na perícia. Se a perícia mantiver o benefício, o assunto está resolvido. Se o INSS cassar o benefício, ele poderá entrar com uma ação judicial discutindo duas coisas. O resultado da perícia, como uma ação de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez comum, em que se discute o resultado da perícia, uma questão de fato, e a ilegalidade e inconstitucionalidade da própria perícia de revisão. Claro, a minha opinião é que menos importa, porque quem decide é o Poder Judiciário, mas aos meus olhos é tranquilo que ela é inconstitucional e ilegal. Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado. Então, nós faremos um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo. Fique com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com um Papo Certo, lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos aqui ao vivo e contamos com a sua audiência. Você pode nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Doutor Guilherme, qual a diferença do auxílio acidente para o auxílio doença e aposentadoria por invalidez? Perfeito. Auxílio doença. Com a reforma, os nomes mudaram, mas a gente segue usando a nomenclatura antiga. Né? Auxílio-doença, que pela legislação atual é o benefício por incapacidade temporária. O benefício por incapacidade temporária, que eu não consigo chamá-lo assim, continuo chamando de auxílio-doença, ele é devido a quem tem uma incapacidade temporária e corresponderá a 91% da média das contribuições para qualquer situação, acidente laboral ou não. O cara estava tomando banho em casa e caiu, estava no trabalho, caiu, a doença equiparada ou doença qualquer, auxílio-doença, o segurado pode ter o mal do túnel do carpo jogando boliche profissionalmente ou na hora de lazer. A doença que incapacita temporariamente produzirá esse direito. A aposentadoria por invalidez, e aí tem uma incoerência, né? Então, o auxílio-doença é de 91% o valor do benefício. A aposentadoria por invalidez, se não for vinculada ao trabalho, como eu falei antes, será de 60%. E a aposentadoria por invalidez exige uma incapacidade definitiva para o trabalho. E o auxílio acidente exige uma redução da capacidade laboral. A redução ela pode ser de duas formas, Ivanir. Pode restringir certas atividades. Então, vamos imaginar uma situação que é muito recorrente nas capitais brasileiras. Situações de violência. A pessoa foi assaltada no horário de folga ou trabalhando.
e desenvolveu estresse pós-traumático, síndrome do pânico. E aí ela tem uma limitação, ela não pode mais trabalhar em contato com o público. É uma redução da capacidade de trabalho, decorrente de um acidente, para fins previdenciários, um ato de agressão ou um assalto, que é um ato de agressão, é claro, né? É tratado como acidente. Essa pessoa ela tem uma restrição, não pode fazer algumas coisas. E tem a redução laboral, em que ela faz as mesmas coisas de antes, porém com esforço adicional. Eu digito, trabalho digitando e perdi um dedo. E eu continuo digitando. Só que agora, depois que eu perdi meu dedo, 4 dedos farão trabalho de 5, gerando uma sobrecarga nos demais, por exemplo. Então, eu tenho uma redução da capacidade, eu digitarei de uma maneira mais lenta, eu terei maior desgaste nos tendões, porque 4 dedos farão trabalho de 5. Isso é uma redução da capacidade laboral, em que pode ser em grau mínimo para fins de... Eu ia fazer essa pergunta, que sempre eu tive uma curiosidade, se há diferença. Perdi um dedo, isso já causa uma redução da minha capacidade laboral, e eu perdi um braço, por exemplo. Neste caso, o benefício será o mesmo? Eu continuarei trabalhando? O mesmo. E um detalhe, não existe uma tabela, assim, perdeu um dedo, mas o fulano de tal perdeu um dedo e o outro perdeu o braço e um conseguiu o benefício e o outro não. É necessário que haja uma vinculação ao trabalho. Vamos imaginar, o cara é cantor, uma banda. Um toca guitarra e o outro é o vocalista da banda. O vocalista da banda perdeu a mão inteira, né? Isso não reduz a capacidade de trabalho, porque ele não precisa da mão para cantar. Mas o cara que toca guitarra, se ele perder um único dedo, ele já terá uma sobrecarga. Então, isso remete à importância do cadastro correto desse trabalhador, o código da ocupação dele, para, na hora da análise do benefício, estar adequado para ele. Sim, mas é verdade, mas não chegamos a tanto. Eu gosto muito, tem uma coisa, um documento que é muito negligenciado pelas pessoas e que é muito importante, que é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. E ali tem a descrição das atividades que a pessoa efetivamente desempenha. E aí, então, o que acontece? A gente pega o PPP e ele diz, o fulano de tal faz isso, assim, assim, assado. E aí, o advogado faz uma associação entre os sintomas e aquela atividade. É muito comum a pergunta, tenho a doença tal, aconteceu tal coisa, tenho tal doença, tenho direito? Não sei, porque o que gera a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, não é a doença, é o sintoma que ela produz associado à atividade que ela desempenhava. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor, e todos os segurados correm o risco de serem chamados para as perícias de revisão? Sim. Não sei se todos serão chamados, mas o risco de serem chamados recai sobre todos. Perguntas que as pessoas fazem. Mas eu recebi o benefício por via judicial. Corro o risco de ser chamado? Corre. Mas eu estou recebendo o benefício de auxílio-acidente há 15 anos. Corro o risco de ser chamado? Corre. Corre o risco de ser chamado. Mas não é ilegal? Eu acho que é. Tanto eu acredito que esse chamamento é ilegal, que eu recomendo que se ajuize impetre o mandado de segurança preventivo. Mas o risco de ser chamado existe. Certo. Muito bem. Então, assim, agora nós vamos ler algumas perguntas que os nossos telespectadores enviaram aqui para o nosso programa. A Débora, de Campo Bom, diz que trabalhou de vigilante e se machucou. A empresa não queria afastá-la, mesmo ela recebendo o auxílio-doença. Como proceder nesses casos, doutor? Se ela está recebendo o auxílio-doença, o afastamento é obrigatório. Se ela já está recebendo o auxílio-doença, ela não pode seguir trabalhando, mas depois de implementado o benefício. A empresa, durante o auxílio-doença, o contrato de trabalho é suspenso e isso não é uma decisão da empresa. Se o empregado encaminhar o pedido de auxílio-doença e o INSS reconhecer a incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, a empresa não tem o direito de demitir, porque o contrato de trabalho está suspenso,
e não tem o direito de impedir o afastamento. Simples assim. Se o benefício dela for de auxílio acidente, a pergunta fala em auxílio doença. Se o benefício dela for de auxílio acidente, ela pode ter se enganado na pergunta, o auxílio acidente não exige o afastamento das atividades. E aí, então, se ela está recebendo o auxílio acidente, a empresa pode demitir. O contrato segue normal durante o auxílio acidente. Perfeito, doutor. Realmente a pergunta ela não ficou muito clara, mas Isso. eu acho que ficou bem explicada para os nossos telespectadores, então. E o segurado pelo auxílio pode estar recebendo outro auxílio ao mesmo tempo? Sim, desde que seja de outra origem. O benefício de... Essa é uma ótima pergunta, Ivanira. Acho que foi uma das melhores perguntas até. Todas foram excelentes, mas essa é uma ótima pergunta. Pelo seguinte, o auxílio acidente, ele é cumulativo com qualquer outro benefício que não seja a aposentadoria, porque ele cessa na aposentadoria. Ele é cumulativo com o auxílio doença decorrente de outra causa. Então, naquele exemplo daqueles 3 colegas, ele está recebendo R$ 1.500 de auxílio acidente, ou R$ 2.500, dependendo do caso. Foi atropelado de novo e não ficou com um novo auxílio acidente, mas ele vai ficar 3 meses afastado recebendo auxílio doença e receberá os 2 benefícios. Os 2 benefícios. Mas se ele se aposentar, aí ele vai perder. E muitas pessoas, o tempo vai passando e o cara recebe auxílio acidente. Ele está recebendo auxílio acidente, o tempo passa. Aí ele implementou os requisitos para uma aposentadoria comum, aposentadoria por tempo de contribuição. Só que, às vezes, o valor, em função da média, por exemplo, o valor que ele receberá na aposentadoria comum, será muito pouco superior ou às vezes nem superior, pode ser que aconteça de nem superar o valor do próprio benefício de auxílio acidente, ou seja, o cara está recebendo auxílio acidente e então ele receberá 2.500, por exemplo, por mês, como eu falei no nosso exemplo dos 3 colegas. Está recebendo R$ 2.500. Aí, ao longo da vida, o cara saiu daquela empresa, reduziu a média de contribuições, seguiu pagando 2.500. Aí ele implementa os requisitos para uma aposentadoria por tempo de por idade, que são 180 contribuições e 65 anos de idade. E a média dele será o valor da aposentadoria será 60% dessa média. Então ele poderá receber menos, mais, poderá receber mudança. menos ou quase a mesma coisa do que o auxílio acidente. Qual é a minha recomendação nesses casos? Não se aposente e siga trabalhando ou siga contribuindo, ainda que sobre um salário mínimo, para ir somando o tempo para uma aposentadoria por idade melhor no futuro. Perfeito, obrigado. Vamos lá, então. A Valesca, de Caxias do Sul, pergunta se ela pode ser demitida enquanto ela recebe o auxílio doença. O auxílio doença suspende o contrato de trabalho. Ela não pode ser demitida enquanto estiver recebendo o auxílio doença. E caso ela seja demitida no retorno, aí existe o auxílio doença acidentário, que é vinculado ao trabalho, e que gera uma estabilidade de emprego quando a pessoa retorna. E tem o auxílio doença comum, em que a pessoa estava em casa, se for um acidente doméstico ou qualquer outra coisa. Retorna, pode ser demitida. Retorna e ela pode ser demitida, mas existe um cuidado aí para os empregadores. Que é o tempo. Que é o risco de ser configurada uma demissão discriminatória. A Justiça do Trabalho pode reconhecer como discriminatória aquela demissão quando a pessoa retorna ao local de trabalho, em especial quando se tratar de uma doença estigmatizante. Perfeito, obrigado. E, doutor, então, depois que o funcionário volta ao trabalho, quanto tempo ele tem aí sem poder ser demitido? Se for um auxílio-doença acidentário vinculado ao trabalho, é 1 ano. Perfeito, obrigado. É isso, então. Eu quero agradecer, então, ao doutor Guilherme Colin pelos esclarecimentos e também agradecê-lo por ter aceito o nosso convite. E eu que agradeço. Muito obrigado, Evanira. Obrigado pela audiência. Lembrando que o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com Francisco Cardoso falando sobre planejamento financeiro. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, pode nos mandar aqui pelo WhatsApp 51 3029 8080. Até lá!